Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 23, versículo 4, que fala assim: Então Josias ordenou a Euquias, o grande sacerdote, os sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam no serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração de Deus Baal, do poste ídolo e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço dos sacerdotes pagãos, que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifício ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste ídolo e levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ele ali o queimou e fez virar cinzas, e espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era este o lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração do poste ídolo. O que estava acontecendo aqui? Aqui o rei Josias estava fazendo uma limpa no templo que foi feita ao Senhor, porque o reinado anterior havia defamado Deus. Pegaram o templo que foi construído para Deus e colocaram dentro desse templo, no reinado anterior, a adoração a Deus Baal, a entidade Baal. Então aqui Josias estava firmando uma aliança com o Senhor. Se você pegar para ler aqui o capítulo 23, você vai ver que logo no início Josias estava firmando uma aliança com o Senhor. E ao mesmo tempo ele estava quebrando a conexão que havia entre o povo e Baal. Então Josias estava resgatando o templo do Senhor e colocando o templo do Senhor da forma certa, para adoração a Deus, veneração a Deus, e não às outras entidades, e não entidades pagãs, como estava sendo feito. Ok? Então aqui a gente consegue captar que Deus tirou para fora do templo o que não estava de acordo com a vontade dele. E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Você sabe que você é templo de Deus, templo do Espírito Santo e morada de Cristo. Que a partir do momento que você fez uma aliança com o Senhor, reconhecendo Jesus como Filho de Deus e seu Salvador, você fez uma aliança com Deus. Então, por intermédio dessa aliança que você tem para com Deus, Ele está organizando a sua casa. E nessa organização que está acontecendo na sua vida, Ele está tirando o que é dele e o que não é dele, justamente para você andar em concordância com o Senhor. Que Deus quer que você entenda disso aqui. Deus está retirando da sua vida tudo aquilo que não está andando conforme a vontade dele, ou que vier para atrapalhar. Você é templo, casa do Espírito Santo. Templo de Jesus e casa de você é um templo. Ok? Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida passamos a ser uma igreja, corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então você é visto por Deus como um templo. Pelo fato de você ter o compromisso com o Senhor e querer viver os propósitos de Deus para a sua vida, Deus vai começar a retirar da sua vida
tudo o que estava te atrapalhando a desenvolver e a evoluir. Deus não tem vidas paralisadas para nós, Ele tem vidas em movimento. Vida em movimento. Para a gente estar sempre evidenciando a presença dEle e glorificando Ele através da nossa vida. Ok? Então, muitas foram as chances que Deus deu para todas as pessoas que te cercam. Muitas foram as chances. Só que essas pessoas que te cercam, elas não souberam aproveitar a chance que Deus deu a elas. Então, a partir de hoje, Deus está te afastando, Deus está tirando da sua vida. Porque elas não seguirão para a próxima fase com você. Entende? É preciso entender que para a gente viver os propósitos do Senhor, a gente precisa estar de acordo com a vontade dEle. Inclusive, todo mundo que te cerca. As provações que nós passamos, os testes que nós passamos, para a gente ser testado, para ser aprovado, para viver as promessas do Senhor para a nossa vida, não é só para nós. Também é para as pessoas que nos cercam. Deus permite a gente passar por provações para testar aquelas pessoas que estão ali à sua volta. Da mesma forma que você é testado, mas de uma forma indireta, mas são testados. E teve muita gente que está à sua volta que não foram aprovados por Senhor. Porque dentro delas o altar que deveria ser de Deus era de Baal. Ou seja, uma entidade no inferno que não tem nada a ver com Deus. Então, por conta dessa postergação dessas pessoas, de não querer viver, de não querer entrar embaixo da autoridade de Deus para a sua vida, para a vida delas, Deus está tirando. Entende? Deus está tirando porque não quiseram conhecer o seu Deus. Não quiseram desenvolver um relacionamento com o seu Deus. Enquanto você se aprofundou, enquanto você buscou, enquanto você se dedicou e se dedica a Deus, pessoas à sua volta estão profanando o nome dEle, estão injuriando o nome dEle, perseguem a Ele, e sem perceber que tiveram uma oportunidade de ouro nas mãos de servir ao Senhor, mas elas optaram por servir a Baal. Ok? Então a aliança de Deus com eles, a partir de hoje, está sendo cumprida. Acabou. Acabou. Deus está mandando falar desse jeito mesmo. Acabou a palhaçada. Entende? Acabou o que estava omisso. Acabou o que estava em oculto. Acabou. A tolerância de Deus está sendo só até aqui. Acabou. Finalizou. Todos tiveram a mesma chance. Todos tiveram o mesmo tempo de conhecer o seu Deus e seguir contigo e servir junto a você. Mas não quiseram a presença de Deus na vida deles. Então, todas as pessoas que de um certo modo te rejeitaram, te abandonaram, essas pessoas quebraram a aliança com o Senhor. Deus não vê, não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Deus não vê patente. Então, todos que participaram da sua vida por um todo tiveram a mesma chance por Deus de entrar embaixo da autoridade dele e se submeter à autoridade dele para estar junto a você. Você é preciosidade escolhida de Deus. Muitos inverteram os valores, mostrando
para você que você é que tinha que andar conforme a vontade deles. Só que, na verdade, você era a pessoa que Deus estava usando para trazer luz para a vida deles, para trazer direcionamento. E essas pessoas não souberam aproveitar a oportunidade, através da sua vida, de conhecer a Deus. Essas pessoas resolveram, em livre e espontânea vontade, em servir ao Deus Baal, à entidade Baal. Porque era mais fácil, era mais cômodo, já estava ali. Porque para se submeter à autoridade de Deus precisa abrir mão das suas vontades, do orgulho dos seus achismos. E essas pessoas não quiseram. Então você segue na direção dos planos de Deus para sua vida. E todos aqueles que entrarem embaixo da mesma autoridade que Deus com você vão seguir contigo. Mas todos aqueles que não se submeter à autoridade de Deus pararão aqui, não seguirão, estão rompendo a aliança com o Senhor. O próprio Deus está rompendo a aliança com elas. Elas não chegarão mais próximo de você. Elas não terão mais acesso à sua vida. Ok? Porque para andar junto contigo, do seu lado, precisa querer se submeter à autoridade do Senhor. É o mínimo que Deus pede para aqueles que estão do nosso lado. Se submeter à autoridade dele. Ok? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.